Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Utiverso, aqui Marcelo Uti, e hoje vamos tratar do assunto como desapegar dos meus jogos. Gente, esse assunto é muito sério, mas antes que nós comecemos com ele, lembre-se sempre de curta, comente, compartilhe este vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que aparecerem por aqui. E sim, senhores, comente aí embaixo, coloque aí as suas sugestões de temas, o que você gostaria de ver nesse canal, qual tema poderíamos desenvolver melhor. E foi justamente por uma sugestão de um dos frequentadores, de um dos inscritos do canal, que por acaso é meu amigo pessoal, que é o Rhodes, Rodrigo Rhodes, tio Rhodes, que me fez a sugestão de desapego e como que eu faço com os jogos. Bom, começando então a história, tirando o elefante do apego da sala, como que a gente faz para desapegar dos jogos? Por que nós teríamos que desapegar dos jogos? Em um vídeo recente sobre colecionismo, eu falo especificamente sobre esse sentimento que você tem de querer ter um acervo muito grande, uma coleção extensa, e dependendo da situação, você não usufruir daqueles itens que estão no seu acervo. Você tem a coleção, mas você não joga a coleção, você é um colecionador ou você é um jogador. Lá eu explico, pelo menos tento trazer à luz, ou pelo menos o meu paradigma sobre a situação, para que você possa por si só, chegar à sua conclusão. Se eu estou certo, se eu estou errado, se eu estou exagerando, se tem outros vértices que podem ser analisados a partir daquele ponto de vista. Mas o mais importante é que naquele vídeo eu falo sobre o meu sentimento de desapego, porque eu tirei itens do meu acervo, coloquei esses itens para fora de casa para que outros itens coubessem na minha estante. Beleza? Por que eu estou falando isso? Porque eu não desisti de comprar jogos, eu não parei de comprar jogo, eu nem sei qual será o meu próximo jogo. Eu particularmente não tenho a menor ideia, até porque o meu gosto é muito diferente e não tem tantos jogos que abarquem aí aquilo que eu gosto de jogar. Eu gosto de jogos temáticos, eu gosto de jogos onde o tema está muito bem implementado. Eu gosto de jogos médios pesados, né? Intermediários ali, médios pesados. Então é muito difícil ter um jogo que case direitinho com isso e que faça sentido para mim. Eu tenho que experimentar o jogo, eu tenho que perceber, olhar reviews, ter contato com o manual, botar o jogo na mesa, jogar uma, duas, três partidas para ver se esse jogo vai casar exatamente com a minha vontade de investir nele. Por quê? Porque jogos são caros, gente. A gente está falando de valores que podem chegar à casa de R$ 3.000. Ok? Não tem jogo nesse valor aqui, mentira. Se somar alguns jogos aí, até passa desse valor, como o Imperial Assault, que está aqui em cima. Eu sempre gosto de mostrar a parte de cima da prateleira. Tá vendo o Imperial Assault aqui, ó? Tá bom? Tem caixa dele espalhado pela casa aí. E por que ele chega nesse valor? Porque tem muitas expansões. Então, se você somar tudo, passa desse valor. As expansões em separado não são tão caras, para chegar nessa quantia, mas ele pode chegar. Coleção de jogos, por exemplo, quem tem Marvel United, que é uma série de jogos, várias expansões, várias caixas básicas e tudo mais, ou jogos que são por si só muito pesados, muitos componentes, como por exemplo o ISS Vanguard, um Frosthaven, um Gloomhaven, entre outros grandes títulos aí que estão presentes no nosso maravilhoso mercado. Em português, olha que fantástico, gente, né? Como reclamar disso, gente? Antigamente a gente tinha que importar um jogo, o jogo pintava assim, usado, reusado, e às vezes faltando componente, maltratado. E a gente hoje tem isso na mão, na loja, parcelado, com frete. Olha que fantástico. Tempos maravilhosos, apesar de probleminhas que sempre vão haver
em qualquer momento da humanidade. Mas o tema hoje é desapego, e isso tem então, faz então, baixar um pouquinho essa câmera, faz então sincronia com o colecionismo e com os sentimentos que eu coloquei lá naquele vídeo. Bom, vamos seguir aqui. O que é o desapego, então? É você ter um carinho, você ter um sentimento positivo, um sentimento de posse, um sentimento de pertencimento, de identidade com algo, por um objeto, por um item, por um conjunto de coisas, e que você tem uma dificuldade muito grande de ver aquilo partir, o seu apego é tão grande, seja emocional, seja financeiro, seja, enfim, né? Você determina aí aquilo que mais te pega, se é a vontade de ter, se é o diferencial do produto, se é aquela sensação gostosa que ele te traz, né? O momento, as memórias que aquele item lhe reserva. A gente tem vários, né, gatilhozinhos aí que vão se encaixando com os itens para que nós tenhamos apego com ele. E desapegar, desconectar esse item da nossa rotina, da nossa existência, beleza? Às vezes não é tão simples, requer realmente uma análise completa do todo. Como que eu vou ensinar alguém a se desapegar de algo? Beleza? O que nós podemos fazer é trazer à cena, né, algo mais tangível, mais prático. E que seria qual é a função, qual é a aplicabilidade, qual é a, a presença diária, ou pelo menos mais atuante daquele item na sua vida naquele momento. Esse item ele pode ser readquirido, ele está no mercado, é um item comercial fabricado, enfim, ele tem uma linha de produção. Existe uma quantidade grande desse item disponível para venda como usado, né? O preço desse item permite a reaquisição, se necessário for, ok? Tudo isso vai te ajudar na decisão de tirar esse item do seu acervo. Falando especificamente sobre board games, tá bom, gente? Um jogo, ele pode eventualmente sair de produção, tá bom? A gente chama de out of print, fora de linha ou fora de impressão. Ele não está disponível mais, ok? Disponível, me perdoe. E você não vai encontrá-lo com facilidade ou com preço acessível no mercado de seminovos. Se você gosta muito do item, mas você quer desfazer por algum motivo qualquer, o meu motivo foi abrir espaço na estante, porque eu não quero abrir outra estante, eu não estou com paciência para comprar outro armário, chamar marceneiro e ver curso, fazer orçamento, eu não estou com paciência para isso. O espaço em casa eu até tenho, mas eu não quero fazer isso nesse momento. Então, já que eu não quero investir num armário que é caro, eu prefiro desfazer do jogo. Né? Eu preferi desfazer do jogo. E então, porque eu precisava de espaço, eu peguei esses jogos e eu levei numa loja que faz aquisição, que é um brechó lúdico aqui em Belo Horizonte. Ok? Vocês podem pesquisar aí na internet, www.brecholudico.com.br, vocês vão encontrar essa loja lá. Ela vai avaliar os jogos, já fez avaliação inclusive, ok? Ela vai me falar qual é a avaliação e esse valor vai ficar de crédito para mim nessa loja. Esse crédito, no meu caso, eu vou poder usar para adquirir jogos novos, jogos usados ou consumo na loja. E o que é esse consumo? É o tempo couvert, né, o voucher de participação ali, de uso da mesa, que eu jogo bastante, eu frequento bastante o local. Entendeu? O aluguel de jogos, então eu tenho esse crédito que está parado lá. Tá bom? É a melhor forma? O que é melhor? É a forma prática ou a forma que te facilita no processo? O que é melhor? É eu conseguir colocar todos esses jogos na mão de alguém que vai fazer eles girarem e vai me dar um retorno financeiro, talvez não melhor, ok? Se eu vendesse em particular unidade por unidade, talvez eu conseguisse mais valores nos jogos.
ou a facilidade prática que o processo tem? Hoje nós vamos discutir exatamente quais as oportunidades de desapego que você pode fazer com seus jogos a partir do momento que você já tomou a decisão. Se você ainda não tomou a decisão, eu recomendo que você assista o vídeo do colecionismo, porque lá eu falo um pouco sobre isso de forma um pouco mais extensiva, sendo que nesse vídeo aqui especificamente nós vamos falar sobre o que fazer com os jogos. Depois do desapego, o que eu faço com os meus jogos? Bom, então a primeira possibilidade que você tem é doar, beleza? Eu não quero mais o jogo, eu cansei do jogo, o jogo não está me satisfazendo mais, ou eu acredito que esse jogo vai ser melhor usado na mão de outras pessoas, como eu tenho vários jogos usados aqui, vários e vários e vários, comprei de pessoas que tiraram esse jogo dos seus acervos. Eu posso dizer que metade do meu acervo é seminovo, beleza? Pelo menos, tá bom? Eu não tenho essa conta feita na cabeça, na ponta do lápis, não, mas pelo menos metade é seminovo, ou seja, alguém já jogou ele antes, ou alguém pelo menos abriu para a conferência. Seja como for, você pode doar esse jogo. Você vai doar esse jogo para quem? Para um amigo, para um familiar, para alguém que você acredita que vai utilizar esse jogo. Se você não tem um desapego tão profundo a ponto de perder o sentimento pelo aquele item, que é muito ruim, vocês já tiveram isso, você dá alguma coisa para alguém, na outra semana você vê na lixeira o item que você deu, dá um sentimento ruim, né, de, pô, cara, não teve respeito, não teve carinho. Faça outra coisa, beleza? Doe para um estranho, que você não vai encontrar nunca mais na sua vida, tá bom? E onde que você vai doar esse jogo? Né, ofereça. Gente, estou doando tal jogo. Né, num grupo qualquer, alguém vai pegar esse jogo. Tá? Por exemplo, grupos de jogos, de board gamers, grupos de lojas que eventualmente tenham chats e que você possa conversar. Essas pessoas vão acolher. Cara, vai ser uma dádiva para essas pessoas. Pode ser que eles vão fazer a mesma coisa, vão dar o mesmo fim para o jogo, um descarte, ou vão pegar seu jogo e vão vender. Cara, desapega, velho. Relaxa. Foi, tá bom? Vá que vai e a pessoa aproveita da melhor forma possível. Se você não quis ter esse trabalho de pegar o jogo, anunciar o jogo, vender para alguém, pegar a caixinha, embalar em plástico bolha, botar numa caixa de papelão, colocar a etiqueta com o nome da pessoa, ir no correio, enfim, se você não quer ter esse trâmite todo, beleza? Doe. Fala assim, ó, eu só dou para quem for da minha cidade, pode mandar pegar aqui com a Uber Moto, né? Serviço de recolhimento de itens aí. Faça isso. Beleza? Funciona e funciona muito bem, ok? Bom, colocamos então a porcentagem de doação sem lucro, vamos para a parte com lucro. Não é lucro, tá bom? Eu vou falar sobre lucro também. Não é lucro, é uma recuperação de parte ou fração daquilo que você investiu financeiramente no jogo. Desapego emocional agora, estamos falando de money, tá bom? Vamos supor então que você quer desfazer de um jogo. Vou mostrar um jogo aqui que eu amo de paixão, não vou vender esse jogo não, que é o Race for the Galaxy, tá bom? É um joguinho de cartas muito bacana, ele é horroroso, ele é feio, as cartas são poluídas, mas que joguinho gostoso de jogar. Eu amo de paixão esse jogo, ele não vai sair da minha coleção, mas eu peguei ele para Cristo, para mostrar que eu vou ter um desapego fictício com esse jogo aqui, eu não vou, tá bom? Não está à venda, eu amo Race for the Galaxy, tá bom? Recomendo que você jogue, muito bacana, um joguinho muito desafiador, muito interessante. Aqui, ó, são até 4 jogadores, de 2 a 4 jogadores, bem legal. Tem regras para 2, tem regra para 3 ou 4 jogadores. Bem interessante o joguinho. E eu quero desapegar, eu vou vender esse jogo. Primeira coisa que eu vou fazer, tá bom? É ver no mercado qual é o valor de venda desse jogo, quanto que ele está e se ele existe no mercado. Eu vou entrar então, vou procurar um site que chama Compara Jogos. Eu não sei se é www.comparajogos.com.br ou se tem outra terminação. Joga no Google aí, ó, Compara Jogos. E lá você vai escrever o nome do jogo. Então aqui, ó, Race for the Galaxy. Beleza? E coloca lá. Lá vão aparecer todas as ofertas de jogo que tem na internet. Dos jogos fechados, não seminovos, tá bom? E lá você vai ver o preço que ele custa. Às vezes ele vai estar custando mais ou menos que você pagou à época que você fez a aquisição.
E você vai ter uma base para valorar o jogo que você tem. Qual é o valor que você vai pôr no seu jogo? Não me interessa, beleza? Você pode botar o mesmo valor. Vamos supor que o Race for the Galaxy lá está custando R$ 150. E aí você vai botar o anúncio desse jogo em algum lugar, eu vou daqui a pouco eu falo sobre isso, R$ 150, tá bom? E aí você arca aí com quem quer comprar ou não. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes, cara, o jogo ele tem um frete muito caro. Vamos supor, tem um Race for the Galaxy à venda lacrado na loja lá em Macapá, beleza? O frete de lá para cá vai aumentar o preço desse jogo aí em R$ 50, R$ 60 pelo menos. Tá bom? Então, os 150 vão virar 210, R$ 200, beleza? Então, às vezes, o seu 150 na mesma cidade vale a pena. Entendeu? Então, é problema seu, não é problema meu. O que você vai avaliar no jogo para diminuir o valor ou o que as pessoas olham no seu jogo que vão fazer com que o valor dele mude, tá bom? A gente chama isso de quinas esbranquiçadas. Tá vendo as quinas do jogo aqui, ó? Tá bom? Quinas esbranquiçadas. São danos na caixa, tá bom? Por que o jogo fica com essas marcas? Porque você manipula o jogo, você empurra o jogo, e aí as quininhas vão atritando e perdendo a cor, tá bom? Você vai verificar se o jogo tem mofo, se a caixa está íntegra, sem lacerações nos vértices, que são chamados de split corners, ou quinas quebradas, tá bom? Se tem quinas quebradas. Se os componentes do jogo estão eslivados ou não, ok? Se tem componentes, se o número de componentes está correto, e você vai encontrar a contagem de componentes do jogo no manual, tá bom? Então aqui vem falando tudo que tem, a quantidade que tem. Você vai verificar se o estado geral dos componentes estão adequados, se você deixou ele protegidinho, no caso que tem bastante sílica, esse jogo não tem mofo, tá? Já deixo claro, é a piração de proteger o jogo, tá bom? Se vai ter algum comprometimento de qualquer espécie que vá reduzir a qualidade dos itens, se tem o manual fundamental, se tem componentes extras como a Player Aids, esse jogo vem com 4 Player Aids bem grandões, porque é um jogo que tem uma iconografia super diferentona, é um jogo chato de aprender, tá bom? Então é importante que você tenha os Player Aids. Então, se o jogo está completinho, se o jogo está íntegro, ele vale praticamente como um jogo novo. Você pode pedir um bom valor nele. E é importante que você esteja certo disso, porque o comprador vai reclamar, ok? Ele vai observar toda alteração que o seu jogo apresentar. Onde então que eu coloco os jogos à venda, Marcelo? Bom, a gente pode começar pelas plataformas mais comuns. OLX, Mercado Livre, beleza? Tem aí o marketplace do Facebook, eu não gosto muito, mas tem, é disponível. E é muito importante que você coloque a descrição completa do jogo, que jogo que é, como é que está a condição do jogo, a condição dos componentes, e coloque bastante imagens, fotos do jogo, para que a pessoa não tenha dúvida que ela está comprando um item íntegro. Então, não pega a foto da internet para pôr, não. Tira a foto e coloca a foto do jogo. Mostra, né, os defeitos que tem. Esse aqui, como ele está com quinas esbranquiçadas, você pode mostrar, ok? Mas você vai falar que o jogo está com sleeve. Isso já valoriza um pouco mais o jogo. Sleeve, gente, esse jogo tem muita carta, né? Aqui, ó, são... Deixa eu ver aqui. 109 mais 5, 114, mais 8, 122, mais 6, 128, mais 28. 156, eu acho, foi isso. Conta de cabeça. 156 cartas. São 2 pacotes de sleeves, pelo menos. Ok? Um pacote e meio, né? Porque cada pacote de sleeves são 100. Um pacote de sleeve está em torno de R$ 20, 18, 16, dependendo da qualidade do sleeve. Então acrescenta no jogo, acrescenta qualidade. E outra coisa, mostra para o comprador que o jogo está protegido, que o dono foi preocupado, zeloso com isso. É mais um item
que vai fazer diferença entre o cara comprar o seu jogo, ou comprar o jogo de outra pessoa, ou até mesmo entre o seu jogo e o jogo da loja, um jogo novo, beleza? Pode haver essa situação, principalmente se além disso tudo, o seu jogo tiver um insert, o seu jogo tiver componentes extra, seu jogo tiver expansões, isso valoriza o jogo, ao passo que para você reduz um pouco o valor, tá bom? Então você não vai comprar o jogo completo, o preço full, mas o preço full da expansão mais os livros. Aí é um erro. Você não vai vender seu jogo, tá bom? Então, se você quer vender, ponha tudo que você pode pôr no jogo para valorizar, e aí a escolha entre as opções possíveis vai cair para cima de você. Se o seu jogo é raríssimo e só você tem, aí, meu amigo, o preço é seu, você põe o valor que você quiser, compre quem quer. Se você acha que está muito caro e não está vendendo, se você tem uma velocidade, uma demanda maior para vender o jogo, abaixa o preço, né? Coloca ele aí um pouco mais flexível, aumente as facilidades de pagamento, né? Tira o frete, coloca um parcelamento aí qualquer, e aí você eventualmente vai ter mais facilidade de vender o seu jogo. Tem uma plataforma específica que se chama Ludopédia, tá bom? www.ludopedia.com, que é um portal nacional dos jogos de board game, né? Dos board gamers. Jogo de board game é redundância, beleza? Dos jogos de tabuleiro. Board é tabuleiro, game é jogo, beleza? Board game. A Ludopédia, então, ela tem um marketplace interno que é uma negociação dos usuários. Então, é venda de usuário para usuário. Tem loja lá também, tá bom? Loja não do Ludopédia, mas as lojas anunciam lá no seu marketplace e lá você pode encontrar jogos usados de todos os tipos, inclusive os mais raros, os mais especiais, os mais diferentões, com ou sem expansão, com ou sem sleeve, com ou sem itens. E lá você escolhe. Eu vou botar aqui uma imagem para que vocês vejam como é que funciona esse marketplace, né? Você coloca um nome e você vai fazendo ali a depuração para ver se vale a pena você comprar um jogo ou não. No Ludopédia, você tem uma garantia que se a pessoa não te pagar, beleza? Ela assume ali, tem um seguro que você recebe. E se você comprou o jogo e a pessoa não te mandou, ela te ressarce o valor, tá bom? Há uma valoração ali de nível de qualificação que transforma a confiabilidade em algo plausível, palpável. Então você sabe que quem tem uma qualificação alta como vendedor, ele é mais correto que aquele que começou a vender agora ou que não tem qualificação nenhuma ou que tem qualificações negativas. Então ali você tem um nível de confiabilidade um pouco maior. Tem confusão? Sim, tem confusão. E a Ludopédia, ela cobra uma taxa especial. Ela cobra a taxa de quem está vendendo o jogo, tá bom? Então essa taxa está ali incluída, não sei se é 10% do valor, eu realmente nunca vendi nada pela Ludopédia, eu não sei dizer. Ela tem uma taxinha de administração, que é segura e tudo mais, e no frete também tem um segurinho que eles cobram lá, eu não vou entrar no mérito. Então lá na Ludopédia você também consegue fazer a valoração do seu jogo a partir dos disponíveis, dos exemplares disponíveis lá. A gente vai pegar aí o exemplo do Race for the Galaxy e eu mostro para vocês. Lá tem com expansão, sem expansão, com sleeve, sem sleeve, né, com itens, com moedinha, enfim. Você escolhe o jeito que você quer e lá também tem os acessórios que você pode eventualmente comprar para o jogo. No caso do Race for the Galaxy, tem anúncios de expansões que são caríssimas, que não acham no Brasil, estão out of print, você não acha praticamente em lugar nenhum, mas que estão lá disponíveis caso você queira, você pode fazer aquisição lá. E lá também existe o parcelamento do pagamento com taxa de juros de cartão lá, é meio caro, mas aí é uma opção para quem não consegue pagar o jogo à vista, poder parcelar e comprar o seu jogo em frações, tá bom? Essas são as principais dicas para você desapegar, você desfazer dos seus jogos, tá ok? Eu não vou falar qual que é melhor, porque são critérios que dependem muito de você e eu só dei para vocês as opções possíveis, beleza? Você pode, inclusive, anunciar em grupos de venda pelo WhatsApp. Só toma bastante cuidado que lá você não tem garantia nenhuma, beleza? Se você vender o jogo e o cara não te pagar, ou ele, enfim, arrumar uma treta, ou se você comprar o jogo e o cara não te virar, ficou elas por elas. Já aconteceu,
eventualmente volta a acontecer, gente comprou o jogo, veio com uma pedra dentro, peso, papel, enfim, e não veio o jogo. Já aconteceu tantas vezes com tantos outros mercados que por que não aconteceria também com o board game? Tá bom? O cara vende, anuncia um jogo caro, você compra todo feliz, a caixa tá pesada, você abre, tem um tijolo lá dentro. Né? Muito chato isso, mas acontece, tá bom? Então fica aí. Esse vídeo vai ser curtinho, nem ficou um vídeo longo, mas para entender como é que funciona esse mercado aí. Antes disso, eu quero só falar sobre o mercado de especulação dos board games, tá bom? Recentemente entrou não foi em promoção, entrou em promoção também, recentemente, mas o jogo Harmonies, onde ele tá aqui, ó. Tá aqui, ó, Harmonies, em cima do Eclipse, beleza? Ele acabou no mercado, gente. Foi uma tiragem, esgotou rapidamente, é um jogo que acaba muito rápido. Ele entra no mercado e, como é um jogo muito bom, ele vende muito rápido. O preço desse jogo é hoje em torno de 250, 260 reais, podendo oscilar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, dependendo do local onde você está e das promoções que eventualmente as lojas vão fazer, ok? Esse jogo, quando ele saiu do mercado, ele acabou, ele esgotou, beleza? Ele chegou ao valor de 700 reais. Eu vi esse jogo ser vendido por 700 reais, 699 reais. 700 reais num jogo que custa 260. Eu te pergunto, o cara que comprou por 699 reais é doido? Ou ele estava querendo muito esse jogo? Ele podia pagar isso? Cara, eu não faço a menor ideia. O fato é que o preço do jogo, dependendo da sua oferta, né, da sua demanda, né, o que tem, quem quer esse produto, quantas pessoas têm oferecendo, vai variar monstruosamente. E tem muita gente que compra para vender, faz a especulação dos jogos. Há uma mística que nós estamos investindo dinheiro em jogos. Eu não vejo dessa forma. Por que não? Vou abrir um preço no jogo aqui, tá? O Nameless Lockdown, que é esse aqui. Eu comprei ele por R$1.080. Foi R$1.080 parcelado de 10 vezes na Amazon.com. O jogo gringo, não chegou no Brasil, tá bom? Eu paguei R$1.080 com frete, enfim, com todas as taxas gringas pagas. Ele chegou para mim a 10 parcelas de R$100,80. Ok? Muito bom, muito bom, muito bom. O preço dele para o jogo que o preço que está no Brasil, o Nemesis 1 aqui, ó, ele está sendo encontrado a R$1.320 no Brasil, para você ter ideia. Então chegou a um preço muito bom, usado. Tá? Difícil encontrar um Nemesis lacrado. E vamos supor que eu vá vender esse jogo hoje. Esse jogo hoje, o Nemesis, ele está com insert 3D, ele está com componentes 3D, ele tem tanto de pimpzinho que tem para esse jogo. Se eu for vender esse jogo hoje, eu posso pedir nesse jogo R$1.300, R$1.350, R$1.400, até R$1.500. Eu vou ganhar muito mais do que eu paguei nele, beleza? Mas é um caso à parte. Talvez eu não venda por isso, talvez eu vou ter que baixar para R$1.300 para ter garantia de venda. Eu vou ganhar R$220 nesse jogo. Em porcentagem, seria praticamente 20% de lucro. Que rendimento financeiro te rende 20% de lucro? Né? Se você não investe na bolsa, dificilmente você vai ter um investimento que vai te dar essa rentabilidade toda. Tá bom? Agora eu te pergunto, você vai comprar a Nemesis, a quantidade para justificar você trabalhar com isso? Você vai comprar quantos? 10 Nemesis para ganhar R$2.200? Você jura? Nem vai chegar, nem chega, esquece. Você não vai pegar 10 Nemesis no mercado, nem tem isso no mercado para te vender. Beleza? Então, eu não sei se dá para viver disso. Dá para trocar, ganhar um extra. Mas não é minha praia, né, fazer um trem desse. Tem gente que faz. Tem gente que teve, quando lançou o Seven Wonders do Senhor dos Anéis, né, Duelo pela Terra-média, comprou horrores, comprou vários, uma pilha de jogos. Ele é um jogo que estava valendo 230, 250 na época, falou, vai acabar, eu vou vender esse jogo por 350. Vou ganhar 50% a 100% de lucro nesse jogo, tá bom? Quebrou a cara, porque o jogo empacou, tá cheio no mercado, cara. Então, a pessoa que comprou, vendeu pelo mesmo preço, beleza? Com o trampo de ter que levar no correio, negociar as taxas. Bicho, é um saco isso, cara.
Mas, enfim, existe isso no mercado. Você vai comprar um jogo para fazer essa especulação financeira? Se você tem esse propósito, essa ideia, esquece meu vídeo, beleza? Vai ser feliz, vai fazer sua lucratividade aí. Se o preço estiver bom, é capaz de eu comprar você também. Se estiver caro, meu amigo, infelizmente eu lamento, a gente não vai nem se conhecer, tá bom? Porque o que o pessoal busca e o que nós queremos são jogos bons com preço mais baixo. Não quero comprar um jogo caro. A gente compra, mas não é que quer comprar porque não tem escolha. Escolha você tem, eu não vou comprar, beleza? Mas eu quero o jogo, eu vou arcar com o custo que ele oferece, tá bom? Eu tenho grandes jogos aqui que eu paguei preços muito bons, preços abaixo do mercado, que são jogos usados, jogo que você não acha lugar nenhum do Brasil, né? O Abomination, por exemplo, que é muito raro, muito difícil de você achar, tá bom? Tem muito jogo muito legal, tem em cima o Level 7, que é muito raro, Dungeon Crawl é maravilhoso, mas são jogos específicos, especiais, que atendem nichos específicos e especiais. Não se paute em vou investir em jogo para ganhar dinheiro. Se você precisar de recuperar o dinheiro que você investiu no jogo, você vai ter que baixar o preço do jogo tanto que você vai perder dinheiro. Você não vai ganhar dinheiro. Então, não viaja nisso não. Eu estou investindo em jogo. Você não está investindo em jogo. R$ 1.300 com todos os itens, com sleeve, não paga o preço dele. Ok? Não paga. Tá? Só o insert 3D do Names Lockdown foi em torno de R$ 260. Se eu paguei 1.080 mais 260, já bateu esses R$ 1.300 aí. Por 1.500, só de sleeve, foram 3 ou 4 pacotes, até bobear até mais, uns 4 pacotes pelo menos, 200 cartas. Aí eu gastei mais R$ 80, né? O resto dos itens 3D, mais 150, R$ 160. Cara, se eu botar isso tudo, eu não vendo. Você entendeu? Pegou? Os itens sem o jogo não valem nada. O insert de um jogo sem o jogo não vale nada. Então por que eu vou ficar com o insert parado? O insert acrescenta vendabilidade, interesse. Ele não acrescenta um preço maior, né? Eu vou recuperar. Não vou, cara. Se eu botar o preço do insert nesse jogo, eu não vendo o jogo. Eu não vou vender. Não está vendendo. Só estou mostrando para vocês que viver especulando o jogo não é um mercado tão bacana assim, mas há. Tá ok? Quem que faz especulação de jogo? Né? Cada um, mas quem pode fazer com propriedade são as lojas, porque elas compram o jogo com preço de compra e vendem com preço de venda. Então elas compram um jogo mais barato da editora, eles têm um trabalho do capeta, tem estrutura, tem nota fiscal, tem encheção de saco, né? Eles têm que comprar o jogo, tem que comprar um tanto de jogo para preencher o pedido, ou a editora fala, eu só vendo esse jogo se você comprar esse, esse, esse. Tem esse pacote aí mágico que as editoras fazem, e que eventualmente não vão valer a pena para você fazer a mesma coisa. Tá bom? Vou ficando por aqui, o vídeo já está com 34 minutos, já ficou longo demais para um assunto que deveria ser tão rápido, mas fica a reflexão, mais uma vez, daquilo que orbita esse fantástico mundo dos board games, onde nós estamos inseridos. Já tinha pensado nisso? Chegou a ter alguma dúvida em relação ao que eu falei? Acha que eu estou errado e que você vai ficar rico fazendo dinheiro vendendo jogos? Escreve aí nos comentários como o Rod fez e sugeriu este vídeo, que se for legal, cara, eu vou fazer um vídeo e a gente vai discutir sobre esse assunto. Ok? Antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e fique comigo aqui, porque o velho é doido, mas é gente boa, beleza? Grande beijo para vocês, até a próxima, fui!